Meus amados, nessa noite eu tenho um desafio duplo. Primeiro é preparar você para a celebração do Memorial da Ceia. E o segundo é fechar a nossa série de pregações sobre a temática do Natal escondido. Hoje, em especial, como fechamento dessa série, nós não vamos tratar daqueles textos que a gente já tratou, com relação à visita dos magos, a mensagem que foi dada para Maria, para José, a participação dos anjos, os pastores, tudo já foi tratado, são temas que a gente já considerou nessa série de pregações. Hoje à noite eu quero olhar para uma perspectiva um pouco diferente, mas entendo também que ela é extremamente importante para o tempo que nós vivemos. Trata-se daquilo que eu vou chamar de a doutrina do Natal. Há uma doutrina sendo ensinada para nós do Natal que é extremamente importante para a vida de cada um de nós. E, lamentavelmente, entre as muitas coisas que a gente já tratou, essa doutrina também vem sendo escondida ou não entendida da maneira bíblica e adequada como deveria ser entendida. Então, essa noite eu quero falar um pouquinho sobre a doutrina do Natal, baseada no texto que nós já lemos essa noite, em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Então, abra a Bíblia lá para você acompanhar comigo a leitura dessa passagem. Enquanto você abre, eu queria mostrar uma coisa importante sobre essa ideia de doutrina. Olha, uma igreja só pode ser saudável se ela se alimenta da doutrina sã, da doutrina verdadeira. Uma vida cristã só pode ser saudável se essa vida cristã se alimenta da doutrina verdadeira e sã. Há uma conexão que a Bíblia faz que nós não podemos deixar de considerar. Sempre que há verdade sendo ensinada, a vida floresce a partir daí. A sã doutrina é um dos elementos que é o elemento basilar para que tenhamos de fato uma vida cristã saudável, uma igreja possa ser saudável. E você vai concordar comigo que o contexto evangélico brasileiro é um contexto evangélico que propaga, promulga muitas doutrinas que não são saudáveis. Há muita coisa fora do lugar do ambiente evangélico brasileiro. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente, chegando hoje em casa, recebeu a notícia de que uma família conhecida nossa, na ceia do Senhor, na ceia de Natal, comeram lá uma árvore que estava contaminada. A árvore não estava adequada, eles comeram, não sentiram nenhuma diferença, mas no dia seguinte, hoje pela manhã, todos eles estavam passando mal. Obviamente porque aquela comida que não estava em condições de ser consumida, foi consumida sem que eles percebessem. Talvez essa seja uma boa ilustração do que a doutrina não sã, a doutrina falsa é capaz de fazer. Ela parece muito com a doutrina verdadeira, mas ela vai dar efeitos colaterais gravíssimos para a vida de cada um de nós. Querem exemplos? Vou dar um exemplo. No Brasil se diz que cristãos verdadeiros não enfrentam problemas de saúde, de enfermidade, de desemprego. Cristãos verdadeiros são aqueles que vivem sempre vitoriosamente vencendo todos os obstáculos da vida. Isso é propaganda enganosa. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E muitos cultos brasileiros propagam essa falsa doutrina e muita gente se apega a elas para mais cedo ou mais tarde quebrar a cara. É verdade, o Evangelho garante que a gente vai ser sempre acompanhado pelo Senhor nesses enfrentamentos. Deus nunca vai nos desamparar, mas Ele não garante, não promete que nós não atravessaremos tempos difíceis na nossa caminhada cristã. Portanto, é importante que nós compreendamos que quando somos alimentados por uma doutrina falsa, ela inevitavelmente produzirá uma expectativa equivocada na nossa relação com Deus, por exemplo. Vai nos fazer acreditar naquilo que Deus não prometeu em Sua palavra. Quando a gente fala então da doutrina do Natal, eu queria lembrar que o Natal tem uma doutrina que nos lembra o tempo todo que é impossível conhecermos e termos comunhão com Deus. É impossível experimentarmos a alegria abundante, plena e duradoura oferecida no Natal sem que sejamos baseados solidamente na verdade apostólica.
Olha, eu vou dizer isso aqui algumas vezes no meu sermão. Se você não tiver uma compreensão correta de Cristo e do Natal, você terá uma compreensão errada de Deus. E nós só podemos conhecer a Deus por intermédio de Jesus Cristo proclamado pelos apóstolos. Eu, portanto, me aproximo desse texto, sabendo que a gente precisa extrair dele a doutrina do Natal e que ela tem um efeito imprescindível, importantíssimo para a vida de cada um de nós. Então vamos acompanhar a leitura de 1 João capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. O apóstolo diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e nela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna qual estava com o Pai e nos foi manifesta, ou manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Até aí, que é a parte introdutória dessa epístola, que tem 5 capítulos, a gente não vai olhar toda ela, vamos concentrar a nossa compreensão do que ele começa dizendo nessa epístola. Só para fazer aqui umas observações importantes. A primeira, a carta de João, a primeira epístola de João, tem que ser lida com muita atenção, tá? É uma carta difícil, que às vezes traz algumas afirmações que podem gerar alguma confusão. Porque João tem um estilo, um método de escrever que é bastante diferente do que a gente está acostumado. A gente chama isso de girar em círculos. Ele vai girando em círculos e cada frase que ele faz difere da anterior, até que a gente chegue à verdade e à mensagem definitiva que ele quer que a gente tenha. Então ele vai fazendo com a gente uma espécie de labirinto para chegar ao ponto que ele quer chamar a nossa atenção. Esse estilo não é muito facilmente compreendido por nós. É diferente, por exemplo, do estilo de Paulo. Paulo é muito direto e lógico na sua apresentação da verdade. Não há nenhuma contradição entre Paulo e João, mas a metodologia de escrita é muito diferente entre eles. Nesses 4 versículos, a gente tem uma espécie de introdução da epístola. E ele já está um homem idoso, por isso que ele usa muita expressão filhinhos nessa carta. Essa carta foi escrita ali já no final do primeiro século da história da igreja, e ele tem como objetivo, nessa parte inicial, chamar a nossa atenção para a doutrina do Natal. Pode parecer que não, mas ele está falando aqui do Natal nesse texto. Ele está apontando para nós o que é a doutrina que está por trás da mensagem do Natal. Eu resumi, para a gente poder ser ajudado na nossa compreensão do que ele tem para nos dizer, resumi o que ele diz nessa frase aí, ó. Deixa eu botar meu óculos, mas sem ele eu não enxergo. O conteúdo da proclamação apostólica nesse texto é a manifestação histórica do Deus eterno. E ele tem 2 objetivos. Seus objetivos são a comunhão uns com os outros e a comunhão com o Pai e o Filho, que garante também uma alegria abundante, plena e duradoura. Você notou que ele começa a carta sem fazer nenhuma saudação. Ele não sauda ninguém. E ele nem se identifica como o escritor da epístola. O que ele tem para dizer é tão urgente, tão importante, tão decisivo, que ele dispensa essas saudações iniciais. Você já deve ter passado por essa experiência. Eu quero falar uma coisa tão urgente, proclamar algo tão importante, tão extraordinário, quase inacreditável, que eu não quero perder tempo para aquelas coisas que são, eventualmente, menos importantes que podem ter deixado de lado.
Ele vai direto ao ponto, porque o tema central dele aqui é o Senhor Jesus Cristo. O que ele vai fazer com a gente é dar o testemunho dele acerca da humanidade e da divindade de Cristo. Quem ele é? Como a gente pode conhecê-lo? O que ele veio fazer? Como devemos proclamá-lo? Qual a razão da vinda dele ao mundo? Veja, irmãos, os cultos não deveriam ocupar a sua mensagem com nada além disso. Vou dizer para você, a gente precisa lembrar que é isso que nós temos que aprender e aprender. Não há nada mais importante do que isso para a nossa vida. Saber quem ele é, saber como é que a gente pode conhecê-lo, o que ele veio fazer, como é que a gente deve proclamá-lo, como é que ele deve ser entendido na sua vinda ao mundo. E João está muito impregnado dessa mensagem, e ele quer que todo mundo entenda o que ele tem para dizer. E há basicamente duas razões que ele tem em vista para encarar esse assunto com tanta urgência. Eu vou mostrar para você que ele quer, na verdade, primeiro fazer uma exposição do que os falsos mestres estavam ensinando no seu tempo. Aqui é só uma ilustração, tá, de algumas heresias históricas que falam sobre a relação da humanidade e da divindade de Jesus. Eu não vou ficar aí falando com você sobre cada uma dessas heresias, mas H aí é a humanidade, D é a divindade, e você vai ver que tem heresia para tudo que é tipo, né? Gente que negou a humanidade, alienismo é um exemplo disso, gente que negou a divindade, gente que negou a relação entre a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Se eu perguntasse para você, qual é a conexão que existe entre a natureza humana e a natureza divina de Cristo? Você não pode afirmar de uma maneira que caia nessas armadilhas. A gente negou parte da relação que há entre essas duas naturezas, que elas não eram duas naturezas de uma única pessoa, dizendo que eram duas pessoas distintas vivendo em Cristo. Esses nomes que estão aí, né? Docetismo, apolinarianismo, são nomes relacionados com os hereges que elaboraram essas falsas doutrinas. Portanto, o que está acontecendo no tempo de João é que essas doutrinas estão começando a surgir. Elas estão incipientes, mas estão começando a tomar forma. Uma doutrina herética famosa nesse tempo é chamada de gnosticismo. Vocês devem ter ouvido falar sobre isso. Gnosis é conhecimento. E o que esse pessoal ensinava era que a matéria é totalmente má e o espírito é totalmente bom. E, portanto, a salvação para essa gente significava fugir da prisão, que é o corpo, por meio de um conhecimento secreto, esotérico, especial. Isso vem de um conceito grego, dualista, neoplatonista, não vem o caso aqui, mas essa heresia produzia dois efeitos na igreja. Dois efeitos para os cristãos relacionados com o Natal. Primeiro, eles negavam a verdadeira humanidade de Jesus. Olha, se a matéria é má, Jesus não teve um corpo real e concreto, mas apenas uma aparência de corpo. Ele era uma espécie de fantasma. Ele não era um corpo real, concreto. A matéria, por ser má, deve evitar-se toda forma de contaminação. Veja, muito do ambiente evangélico brasileiro, às vezes tem algo disso. Há uma ênfase radical no que é espiritual, Bíblia, culto, oração, e o que é secular é menos importante. O trabalho, a política, o lazer, a vestimenta, essas coisas não têm tanta importância. Esse dualismo vem de um conceito que estava começando a surgir no tempo de João. Ele tem que resolver essa doutrina falsa que estava surgindo. O efeito que isso produzia é que tinha gente também negando a plena divindade de Cristo. Ou seja, Jesus não era divino por inteiro. Ele se juntou ao Jesus humano por ocasião do seu batismo. E ele deixou Jesus antes da morte da cruz. O pessoal era bem criativo, né?
Então assim, quando ele batizou, ele veio. Aí o cara da cruz ele foi embora, ele ficou lá sozinho. Essa ideia de que Jesus então não era totalmente divino. O pecado só pode ser considerado naquilo que é palpável, material, físico. Não importa muito bem como eu levo a minha vida. Eles diziam, e ignoravam a necessidade de santidade, de obediência aos mandamentos de Deus. Só para ilustrar meu ponto, veja aí como é que João fala disso. Em 1 João 2, fala comigo nesse texto, e veja dos versos 22 ao verso 24. 1 João 2, do verso 22 ao 24, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Você vê que ele está dizendo aqui, olha, presta atenção, tem gente aí negando essas coisas, e quem faz isso, na verdade, é mentiroso. A gente fala que João é o apóstolo do amor, né? O amor que não tolera a mentira. O amor que não faz vista grossa para a negação da doutrina. Vocês são mentirosos, porque vocês estão negando a humanidade e a divindade de Jesus. Então, João está, portanto, sendo motivado a escrever nesse tom, porque ele quer de verdade confirmar esses cristãos na doutrina dos apóstolos e na certeza da salvação. Então a gente já entendeu que o contexto aqui era grave, sério, e ele tinha que afirmar de maneira muito clara e direta qual era a doutrina do Natal. Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho. Às vezes eu ouço da boca de algumas pessoas que são cristãs a seguinte frase: eu não quero saber de doutrina não, eu quero só saber de Jesus. Tome muito cuidado com essa frase. Essa frase, na verdade, está dizendo o seguinte: de que Jesus você está falando? Que Jesus é esse aí que você está crendo? Se for Jesus na sua cabeça, ou Jesus elaborado por algum falso profeta, ele vai levar você para o inferno. Olha, a gente precisa lembrar que nós queremos saber de doutrina sim. E o Jesus que nós abraçamos foi o Jesus pregado pelos apóstolos. E não os apóstolos que são populares aí hoje em dia, tá, irmãos? Os apóstolos bíblicos. Eu vou fazer essa referência aqui. Mas você entende o que eu estou dizendo? A gente precisa abraçar o Cristo que foi pregado e ensinado pelos apóstolos. Esse Cristo é o Cristo verdadeiro. E fora dele não há salvação para nenhum de nós. Portanto, João faz então dois movimentos. O primeiro é dos versos 1 até o verso de número 2, ele vai defender a realidade da encarnação de Cristo. É isso que ele vai começar fazendo. Depois ele vai fazer uma segunda coisa. Ele vai mostrar para nós quais são os objetivos desse testemunho apostólico acerca de Cristo. A gente pode reduzir em dois: comunhão e alegria. Vamos então olhar de perto a realidade da encarnação de Cristo, como ele descreve para nós nos versos 1 e 2. A primeira coisa que ele faz, de maneira muito clara e direta, é afirmar a pré-existência de Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Ele começa no verso 1. O que era desde o princípio. O que era desde o princípio. Essa palavra princípio aí é para a gente lembrar aqui aquela outra passagem na Bíblia que fala de princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a mesma ideia. Esse era desde o princípio. O princípio aqui é o princípio absoluto do universo. Antes da fundação do mundo, todas as coisas foram feitas por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ele está afirmando para a gente, antes de qualquer outra coisa, que Jesus já existia antes da criação do universo. A pré-existência de Cristo é apontada por João em muitos escritos seus, por exemplo, no Evangelho.
Ele lembra para nós que ele é antes de João Batista, João 15, é antes de Abraão, João 8, 58. Então, antes dele vir para o mundo, ele já estava na companhia do Pai e do Espírito Santo, e como ele mesmo diz na oração sacerdotal, ele já compartilhava a glória eterna com o Pai e com o Espírito Santo. Cristo, então, existe desde a eternidade, ele é um com Deus Pai, é eterno, e ele é o próprio Deus. Olha, isso aqui já é uma afirmação que coloca de fora uma série de falsas doutrinas sobre Jesus. Vou dar alguns exemplos. Ele não foi criado por Deus em algum tempo da criação, como dizem os heréticos testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová dizem que ele foi criado. Nós não cremos nisso. Ele não foi criado. Ele é o Deus que existe desde a eternidade. Segunda coisa, ele não é um profeta. Não é um intermediário como o islamismo ou o budismo dizem que ele é. Nós não cremos também nessa verdade. Terceira coisa, ele não começou a ser divino apenas no batismo, como diziam os agnósticos. João está dizendo para nós que Jesus, enquanto Deus, existe desde antes da criação do mundo, desde toda a eternidade. Agora preste atenção nisso aqui. João não está dizendo que antes da criação do mundo ele já tinha um corpo físico. Não. O que o apóstolo afirma é que Jesus, que nasceu da Virgem Maria na manjedoura, que viveu entre nós, morreu, ressuscitou, já existia antes de nós. Antes do mundo existir. Pois ele é o próprio Deus. Segunda coisa que ele diz também que ele é plenamente humano. A humanidade de Jesus é afirmada categoricamente pelo apóstolo. Esse Cristo pré-existente, como ele diz no verso 1, ele se manifestou, veja lá, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou. Mas por que isso aqui é importante? Por que está trazendo essa informação para nós? Primeiro, ele usa a expressão no primeira pessoa do plural pelo menos 4 vezes. Embora os outros apóstolos estejam aqui escrevendo com ele está dizendo assim: todos nós manifestamos de maneira semelhante uma verdade absoluta sobre Cristo. Nós somos testemunhas oculares dessa manifestação. Ele quer lembrar para nós que os apóstolos não inventaram, não imaginaram essas coisas. Não, tudo aconteceu de verdade. Eles transmitem o que receberam, exatamente como a igreja faz. Nosso papel como igreja não é inventar a mensagem, não é reinventar ou atualizar a mensagem, é proclamar o que os apóstolos testemunharam. Isso é muito importante, porque ele usa verbos, né? Nossos olhos contemplamos, nossas mãos apalparam, nossos ouvidos ouviram. Esses sentidos que ele aponta, audição, visão e tato, é para lembrar para nós que Jesus era um homem real em corpo físico. Contemplar aqui no grego, irmão, significa olhar com cuidado e atenção. E essa ideia de apalpar era uma palavra usada para o homem cego, que, por não ter uma visão, enxergava as coisas pelo tato. Você deve considerar ou conhecer alguém que perdeu a visão, e essa pessoa recebe uma capacidade de discernir as coisas pelo tato impressionante. O que está dizendo aqui é que, exatamente da mesma maneira cuidadosa, meticulosa, eles apalparam e manifestaram que de verdade Jesus era um homem verdadeiro. A encarnação dele não foi aparente, ele foi concebido, nasceu, cresceu, viveu, morreu,
ressuscitou e voltará. Isso é tão importante para João, que tem uma história que diz que uma vez ele encontrou um desses líderes gnósticos num ambiente público que negavam a humanidade de Cristo, e a Bíblia diz que, a história diz que ele se recusou a compartilhar o mesmo espaço físico com tal pessoa. Onde esse sujeito estiver, eu não quero estar por perto. Por que ele está sendo tão duro com isso? Porque o assunto é sério. João sabe das implicações disso. Dá uma olhada em 1 João 4, do versos 1 ao verso 3. Veja lá comigo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Veja o que ele faz aqui. Ele diz que espíritos que são contrários a Cristo são aqueles que negam a humanidade dele. Portanto, João está lembrando para nós uma coisa super importante aqui. Me permita fazer essa observação. Se Cristo não fosse homem de verdade, a sua morte e a sua ressurreição não fossem fatos reais e concretos, nossa fé seria vã. Você concorda com isso, irmão? Olha, a encarnação de Cristo é uma pedra fundamental onde se apoia todo o cristianismo. Nós não podemos negar essas coisas e imaginar que elas não vão ter um efeito colateral devastador sobre a nossa fé. E nós não nos apoiamos em nada que não seja o testemunho dos apóstolos sobre esse fato. Eles foram escolhidos por Deus para darem testemunho acerca da morte e da ressurreição de Cristo. Nenhum de nós aqui, nem eu nem você, viu a Cristo antes ou depois da ressurreição dele. A última aparição de Jesus foi feita ao apóstolo Paulo. E portanto, nós não temos nada para dizer isso aqui, nada além da palavra, além do testemunho apostólico. E nós não precisamos de novas revelações, de novas visões acerca de Cristo. A palavra e o testemunho apostólico nos bastam para garantir as verdades sobre Cristo e sobre o que ele veio fazer em prol de pecadores. Esperar então a terceira afirmação que ele faz. Depois de ele ter afirmado a pré-existência, a humanidade, ele termina dizendo também que ele é o verbo da vida. Veja aí, final do verso 1, com respeito ao verbo da vida. E mais à frente ele vai fazer uma conexão dizendo assim: a vida se manifestou, e mais ou menos ele vai usar: dela temos visto, dela temos testemunho, vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Aqui ele usa uma palavra, uma ideia, a ideia de verbo ou palavra, outra tradução, que é a tradução de um texto, de um termo grego, logos, e ele está falando com uma audiência, com uma plateia que entende o que ele está dizendo. Logos é uma palavra sofisticada, um conceito sofisticado. O conceito sofisticado do logos é de que os gregos entendiam, e há muito disso ainda hoje, tá, irmãos? Muito disso ainda hoje. Que havia um princípio impessoal e irracional que governava o universo e o destino dos homens. Tem por aí gente acreditando em cartomante, em, sei lá, jogar dados, coisas que vão dar para essa pessoa algum direcionamento da vida. Os gregos acreditavam que havia esse princípio meio indefinível, meio indecifrável,
que governava a vida das pessoas. Diziam para elas que, se elas andassem de acordo com o logos, elas alcançariam sentido para a vida. Deixa eu dizer uma coisa aqui, nessa altura da exposição. Eles diziam que havia uma espécie de inteligência artificial, palavra da moda, não é isso? Que governava a vida das pessoas. Era o ChatGPT dos gregos. Eles, portanto, diziam que a vida podia ser discernida a partir desse conceito. O que João faz? João diz assim: é verdade, vocês têm razão. Há um princípio, há uma ideia que governa, há de fato alguém que governa o universo e o destino dos homens. Mas aquele que governa o universo e o destino dos homens não é uma ideia irracional, não é um conceito abstrato, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Logos, ele é aquele que governa tudo e todos. Ele é uma pessoa e ele se manifestou. Ele não ficou isolado, escondido na glória, ele assumiu uma personalidade, um corpo humano. E o que nós proclamamos para vocês é a vida eterna que estava com ele enquanto ele estava com o Pai. O verbo da vida se fez carne. Ele não é um Deus distante que não se relaciona conosco e apenas oferece emanações do seu ser, como diziam os gnósticos. Ele é o Deus que tem cheiro de gente, chora como a gente, sente dor como a gente e morreu em nosso lugar. Ele não apenas concede vida eterna, ele mesmo também é a própria vida eterna. Ele que estava com o Pai. E aqui João traz um conceito de vida eterna que a gente precisa trazer para a nossa compreensão. O que é vida eterna, irmãos? O que é vida eterna? Para muitos de nós, a vida eterna é entendida como uma vida sem fim, que dura para sempre. E é isso também. Mas o conceito bíblico de vida eterna é muito mais amplo do que esse. Dê uma olhada em como é que João, em João capítulo de número 17, Evangelho agora, não mais a primeira epístola, João 17, ele mesmo define o conceito de vida eterna. Vejam comigo como é que ele faz essa definição. João 17, do verso 1 ao verso de número 3. Ele diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E ele complementa: e a vida eterna é esta: te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Preste atenção aqui. Vida eterna tem a ver com a ideia de uma vida que dura para sempre. Mas vida eterna é primeiro uma vida verdadeira, vida genuína, vida de qualidade. A vida sem Deus não é vida. Vida sem Deus é apenas existência. É gente que está morta vivendo. A vida eterna é, acima de tudo, uma vida de uma qualidade superior, inalcançável por nós mesmos. É uma vida genuína. Mas mais do que isso, essa vida eterna é a vida do tipo de quem conhece o Pai e o Filho. A vida eterna é a vida da era vindoura invadindo a era presente. Presta atenção numa coisa: a vida eterna é quando a gente passa a experimentar nessa vida aquela vida que viveremos por toda a eternidade em comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essa vida é oferecida a todo aquele que crê, por ser Jesus quem Ele é, o verbo da vida, que concede, sendo Ele mesmo, a vida eterna.
Veja como é que em 1 João capítulo 5, o apóstolo resume esse conceito de uma maneira maravilhosa. 1 João capítulo 5, versos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Diz como é que ele anda em círculo? Leva a gente até uma verdade. Ele está dizendo, olha, não tem jeito, a vida só pode ser vivida de maneira verdadeira no Filho. E quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho não tem jeito, não vai ter vida de jeito nenhum. Porque a vida eterna e a vida verdadeira só pode ser encontrada no Filho de Deus. Então, amados, eu queria terminar esse primeiro ponto do meu sermão mostrando que a gente crê naquilo que os apóstolos afirmaram sobre Cristo. E aqui está um resumo que um dos nossos documentos históricos afirmam sobre Jesus, que diz assim: um só Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele tem uma natureza humana sem pecado, mas ele também tem uma natureza plenamente divina. Uma natureza não anula a outra, as duas convivem na mesma pessoa, e há só uma única pessoa e duas naturezas. Deixa eu afirmar o que disse esse credo. Disse assim: cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por quem tudo foi feito, que por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e se fez homem a fim de nos dar vida eterna, comunhão e alegria profunda, completa e duradoura. A primeira coisa que João faz é mostrar para nós qual é o testemunho apostólico acerca de Jesus. E o que ele oferece? O que ele passa a apresentar como objetivo desse testemunho? Ele faz duas afirmações. A primeira ele fala de uma comunhão no verso 3. Veja lá: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Todo mundo sabe que a palavra comunhão, na Escritura Sagrada, fala de uma comunhão íntima, verdadeira, profunda. A palavra é muito usada, koinonia. Olha, João está dizendo que há uma comunhão que passa a ser oferecida a nós, a partir então do que Cristo faz. Essa comunhão tem duas dimensões. Primeiro ele fala de uma comunhão uns com os outros, ou, para usar o texto, comunhão conosco. Olha, é importante gastar um tempinho aqui. Comunhão com João e com os demais apóstolos não se trata de uma comunhão física. Nós nem temos como fazer mais isso, né? Eles já morreram e não estão mais aqui entre nós. Do que ele está falando então? De que comunhão ele está tratando aqui? Ele está se referindo a uma comunhão que resulta da unidade doutrinária. Ou seja, quando os leitores assumem, aceitam, recebem como verdadeiro o testemunho apostólico, eles passam a ter comunhão uns com os outros. Amados, isso aqui é muito importante para o nosso tempo. A verdadeira comunhão resulta da unidade doutrinária acerca de Cristo e de sua obra. Ao contrário do que muita gente pensa, definições doutrinárias e exatidão teológica não promovem divisão entre os cristãos. Você vai ouvir muito essa frase: mas se a gente for muito preciso, se a gente for muito criterioso em termos doutrinários, isso vai gerar divisão. Não, o apóstolo está dizendo o contrário. É claro que ele está falando aqui de doutrinas centrais. Doutrinas centrais, na verdade, promovem a comunhão dos santos. Olha, a unidade e a comunhão verdadeira na igreja não é obtida
com base em trabalhos conjuntos, em mesas de comunhão, em shows gospel, em marcha para Jesus, em luta por defesa de direitos humanos. Isso tudo pode ter a sua importância, mas não é suficiente. Vai gerar apenas uma comunhão formal e aparente. A comunhão verdadeira resulta da unidade doutrinária em torno de Cristo e da sua obra. Quando essa unidade doutrinária liga os cristãos, ela constrói pontes, traz vida, promove comunhão e restauração, não apenas durante as festividades do Natal, mas durante toda a vida. A gente sabe que a palavra comunhão tem muito a ver com o Natal, não tem? Você deve ter sentado à mesa com a sua família. E eu espero que não tenha saído nenhuma desavença no jantar de família. Às vezes sai, não sai, não? Porque aquela comunhão não está baseada na unidade doutrinária. Aquela comunhão não tem a ver com o que João está falando aqui. João está dizendo que uma igreja que está unida em termos de doutrina apostólica vai experimentar comunhão uns com os outros. Não só sentando à mesa para comer, mas vivendo uma vida de compaixão, de compartilhamento, de preocupação, de fato, de amor cristão uns pelos outros. É isso que a gente tanto precisa na igreja. E de onde vem isso? Da compreensão de quem Cristo é e da obra que Ele realizou pelos pecadores. Mas ele fala de uma segunda dimensão dessa comunhão. Ele fala também no verso 3 que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, a unidade doutrinária não leva apenas a uma comunhão uns com os outros, ela também promove a comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Mas deixa eu dizer isso aqui, me permita ser redundante nesse ponto da minha exposição. Cada ato de culto, cada pregação é relembrar a vocês o que Cristo fez, o que Ele veio fazer por nós. É isso que faremos na Santa Ceia do Senhor. Comeremos do pão, beberemos do cálice, para lembrar para nós mesmos que a comunhão com Deus se tornou possível por causa de Cristo. Olha, eu não sei se você entende isso, me permita dizer isso para você em alto e bom som. A coisa mais importante na vida cristã, o propósito da vida cristã, o objetivo da experiência cristã, a mensagem central do Evangelho, a doutrina do Natal e da fé cristã, é que Deus em Cristo oferece comunhão conosco, comunhão com Deus Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Qual é a coisa mais importante na sua vida? Qual é a coisa mais relevante para você? Se não for a comunhão com Deus, Pai e com seu Filho Jesus, talvez você não tenha entendido o Evangelho, irmão. Nada nessa vida se compara a isso. Nada nessa vida é tão importante quanto isso. A fé cristã, a mensagem do Natal é que os homens, por causa de Cristo, podem agora ter comunhão com Deus. E veja, eu sei que você está aqui pensando, mas pastor, para ter comunhão, alguns obstáculos têm que ser vencidos. É verdade. Não há comunhão sem que obstáculos sejam vencidos. É impossível que barreiras sejam mantidas de pé e a comunhão verdadeira seja experimentada. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, desconfiança e suspeita impedem a comunhão. Rancor e ofensas não resolvidas impedem a comunhão. E eu podia ficar aqui listando uma série de barreiras que impedem a comunhão entre nós e uns com os outros. Agora pense como é que é a nossa comunhão com Deus. Que barreiras existem entre nós e Deus para que essa comunhão não seja vivenciada por Deus? A Escritura diz para nós que a humanidade está inimiga, em inimizade com Deus, porque há um imenso obstáculo entre Deus e os homens, chamado pecado. Os vossos
pecados fazem separação entre vocês e Deus, disse o profeta Isaías. Uma nuvem escura de trevas se interpõe entre os seres humanos e Deus. E lembre de uma coisa: Deus é santo, não pode ignorar o nosso pecado. Nós fomos avisados no Jardim do Éden que se desobedecêssemos seríamos punidos com a morte física e morte espiritual. Perdemos a comunhão com Ele, a ira dele se voltou contra nós. Mas se isso não incomoda o seu coração, se isso não alerta você para essa realidade, eu temo por sua alma. A ira de Deus está voltada contra nós porque nós pecamos contra Ele. Como se não bastasse, por causa da nossa consciência culpada, consideramos Deus injusto. Perdemos a comunhão com Ele e também culpamos a Ele pelos nossos erros. Eu não sei aqui quantos pais vão concordar comigo, mas filhos desobedientes sempre reclamam dos seus pais. Nunca reconhecem os seus próprios erros. Eles, em geral, gostam de ficar botando a culpa no papai e na mamãe pelos erros que eles cometeram. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. A culpa na humanidade produziu esse efeito. A gente está sempre tentando se desculpar, jogando a culpa nos outros. Nós estamos culpados, isso faz separação entre nós e Deus. E não há, portanto, amizade, não há, portanto, confiança, não há, portanto, comunhão. Esse é o seu principal problema na vida. O seu principal problema na vida como ser humano é restaurar a sua comunhão com Deus. Por isso que João começa com Jesus. A boa nova do Natal, a boa nova do Evangelho, é que Jesus veio a esse mundo. Nasceu da Virgem para resolver exatamente esse problema. Ele restaurou de uma vez por todas a nossa comunhão com Deus Pai e com Ele mesmo. Como é que Ele fez isso? Como é que Ele fez isso? Primeiro, resolvendo o problema do nosso pecado. A barreira do nosso pecado foi desfeita. É isso que nós anunciamos. Anunciamos a morte dele até que ele venha. A morte dele é a maneira como ele resolveu o problema da barreira do nosso pecado. Guarde isso em seu coração, amado. Nós não podemos encarar a Deus a parte da cruz de Cristo. Nós não podemos encarar a Deus a parte da cruz de Cristo. Deus se aproxima de nós em Cristo e somente em Cristo. Os demais caminhos, como são atalhos que levam à morte, o caminho místico das boas obras, das boas intenções, nada resolverá o nosso problema. Deus exige punição. A sua lei e o seu caráter santo não podem ser revogados. O que Ele disse que faria, Ele fará. E Cristo veio a esse mundo para se fazer oferta pelo nosso pecado. Ele se oferece ao Pai. Deus pune no seu Filho os meus pecados e os seus. Ele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, Deus foi satisfeito, a ira dele foi derramada sobre a cabeça do seu Filho unigênito, em nosso lugar. E somente dessa forma, a barreira do nosso pecado foi desfeita. Quando a gente enxerga isso com os olhos do coração, uma outra coisa acontece na nossa vida. Quando a gente contempla essa doutrina da cruz de Cristo, da mensagem que vem do Evangelho, da doutrina dos apóstolos, quando a gente encontra
a encarnação, a vida santa que Cristo viveu, a sua morte no Calvário, a sua ressurreição dentre os mortos, nossos pensamentos acerca de Deus são totalmente transformados. Cristo não veio apenas nos salvar do inferno, Ele veio nos levar à comunhão com o Pai e consigo mesmo de maneira pessoal e real. Deus agora pode ser conhecido por nós pessoalmente. Essa é a doutrina do Natal. Somos desafiados no Natal a ter comunhão com Deus. O que significa essa comunhão? Eu queria fazer isso aqui rapidinho. O que significa na prática essa comunhão com Deus e com o seu Filho? Amados, eu podia pregar alguns sermões sobre esse tema. Eu não vou poder fazer isso. Vou resumir a minha fala. Primeiro, a gente se torna participante da vida de Deus. A natureza divina é implantada em nós. 1 Pedro 1,4. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Deus está em nós, e pelo seu Espírito Santo age em nós. Significa que a gente é parceiro de Deus, seus filhos, compartilhamos os seus interesses e propósitos. Ele não é mais visto por nós como uma ameaça distante e sombria. Não, alguém que está longe, uma potestade, um legislador, uma realidade suprema, por trás e além dos eventos cósmicos. Não! Gostamos de estar com o Senhor, buscamos a Ele em oração, amamos o que Deus ama e odiamos o que Ele odeia. Nada é mais saboroso para a nossa vida do que estar perto dEle. Por fim, ter comunhão com o Senhor é ter certeza de que Ele sempre vai nos fortalecer, vai nos conceder forças de acordo com a necessidade e a situação que a gente enfrenta. Ter comunhão com Deus é saber que nós nunca estamos sozinhos. Ele sempre está conosco e nunca nos desampara. Eu ouvi uma aleluia muito tímido, mas recebo. Mas João fala de uma última coisa e eu termino com ela. Ele fala também que a doutrina dos apóstolos é capaz também de produzir alegria. Comunhão e alegria. Temas do Natal. Relatos que a gente já leu sobre o Natal chamam sempre a nossa atenção para esse ingrediente da alegria. Novas de grande alegria. Mensagem dos anjos aos pastores. João gosta de falar de alegria. Eu não vou ter tempo de ler com você, vou só citar. João fala de alegria em muitos lugares do Evangelho de João. Por exemplo, João 15:11 ele fala de alegria completa. João 16:22 diz que Jesus promete aos seus discípulos alegria inabalável. Ninguém vai tirar essa alegria de vocês. João 17:13 ele diz que a alegria que vai ser produzida em nós por Ele é plena. E veja o verso 4. Essas coisas, pois, nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Há duas maneiras de entender esse texto. Primeiro, ele está dizendo assim: se vocês ficarem firmes na doutrina que eu estou ensinando para vocês, vocês terão plena comunhão com a gente pela doutrina, e eu ficarei repleto de alegria por causa disso. Essa é uma possibilidade. João está falando da alegria que ele teria em ver aqueles irmãos unidos em torno da doutrina. Mas há uma segunda interpretação possível. Ele diz assim: eu escrevo essas coisas para que a alegria de vocês seja completa. Essa está na nova versão internacional. A ideia, portanto, é a seguinte: se vocês abraçarem a doutrina, a alegria de vocês será completa. Olha que coisa espantosa. A doutrina dos apóstolos, quando entendida, compreendida e crida, promove alegria. A doutrina do Natal e a mensagem dos apóstolos são novas de grande alegria. Não importam as circunstâncias da vida. Lembra que
O apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos: olha, vocês devem alegrar-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Quando a Bíblia fala do fruto do Espírito, ela lembra que ele é amor, segundo é. Isso aí, acertou. Amor. Vocês estão olhando aqui comigo, irmãos? Amor. Falem algo, irmãos. Estou com dúvida nisso? Amor. Ah, não, aqui é alegria. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Amor e alegria. Veja então, irmãos, é importante entender isso aqui, quando a gente está firmado nisso aqui. A alegria é completa. A expressão que ele usa não é só que a gente vai ter alegria, é uma alegria completa, plena, duradoura, que nada e ninguém vai roubar de nós essa alegria. O que é alegria? Essa é uma boa pergunta. Eu não estou aqui pensando no dicionário, não, tá? Em termos bíblicos, o que é alegria? É tão difícil definir alegria como é difícil definir amor. O apóstolo Paulo, quando vai definir amor, ele pega em Coríntios 13 e diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, se alegra com a verdade, o amor é paciente, o amor é isso, o amor é aquilo, o amor é aquilo outro. Que não dá para definir o amor de maneira plena. Inclusive há quem diga que ele está descrevendo Cristo em 1 Coríntios 13. Ele é o amor. Alegria é uma coisa parecida. Não dá para dar uma definição completa de alegria. O que é alegria então? O que é essa alegria completa que ele diz que pode ser experimentada por nós? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Ninguém sobre a face da terra conhecia a alegria como nosso Senhor Jesus conhecia. Mas a Bíblia descreve ele como um homem de dores e que sabia que era padecer. Isaías 53:3. Nossa definição de alegria deve compreender essa verdade. Pense no apóstolo Paulo, que escreve a igreja de Filipos. Ele é um homem que está profundamente repleto de alegria, mas está preso por causa do Evangelho. Então, o conceito bíblico de alegria passa por 3 ideias que eu coloquei ali. Primeiro, alegria é satisfação. Vou dar um exemplo aqui que pode ser muito pueril, mas que serve. Você ceiou no dia 24, depois que você comeu aquela coisa, como é que você ficou? Ô, meu irmão, satisfeito, foi? Deitou, que beleza, hein? É de satisfação. Veja, mas não é só satisfação física, é satisfação completa. Minhas emoções, intelectos e desejos são satisfeitos ao mesmo tempo. Em geral, eu tenho o intelecto satisfeito, mas meu coração está frio. A alegria verdadeira, completa, faz com que a minha mente, o meu coração e os meus desejos sejam satisfeitos, todos eles ao mesmo tempo. Há um segundo ingrediente. A alegria é exultação e júbilo. Quando uma criança recebe um presente novo de Natal, como é que ela reage? Você deu um presente lá para o seu filho, para o seu sobrinho, ele se põe de pé, ele pula ao brilho nos olhos dele, porque ele está feliz, alegre, e há, portanto, abraços e gratidão por quem o presenteou. Então, há sempre esse elemento também de exultação e júbilo. Mas há uma terceira e última coisa. A alegria é força. Força e poder. Onde há alegria verdadeira, o medo está ausente. Onde há alegria verdadeira, quem se alegra ri dos seus desafios e os desafia. Estou pronto a enfrentar vocês, não importa o que se suceda. A alegria do Senhor é a força dessa pessoa. É um poder forte, potente, robusto. Não há espaço para melancolia, murmuração, reclamação. A vida é dura, e é dura mesmo.
As coisas podem ser difíceis, mas eu tenho alegria no Senhor. Isso me dá força para enfrentar toda e qualquer situação. Ele está dizendo o seguinte: se vocês se firmarem, terão alegria. Alegria completa. O Martin Lloyd Jones diz que a alegria é a resposta da alma ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ninguém além dele para nos dar a verdadeira alegria. Essa alegria não se esgota para as celebrações de Natal. Ele satisfaz a nossa mente, emoções, desejos. Nele a gente está completo. A alegria que a gente tem nele não se resume aos momentos da adoração pública, aos cânticos que prestamos a Ele, quando as coisas estão bem na nossa vida. Mesmo se formos achados por uma bala perdida, mesmo se a nossa saúde exaurir, mesmo se a gente for surpreendido por um diagnóstico desfavorável, mesmo se perdermos um de nossos filhos, a alegria do Senhor não depende das circunstâncias. Ele me capacita a resistir. Não importa o que aconteça comigo, não importa o que aconteça com o mundo à minha volta. Eu conheço o Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. Eu chamo Ele de Pai. E Ele veio se reconciliar comigo por intermédio de Jesus. E eu sei que nada e nem ninguém pode me separar do amor dele. Isso é alegria. Isso é alegria. Não me venha falar de alegria só do sorriso, da espontaneidade. Não é disso que eu estou falando aqui. Falando de um coração que encontra força em conhecer a Cristo. Deixa eu terminar fazendo duas aplicações. A primeira: não cometa o erro que o mundo sempre cometeu. O mundo quer espetáculos. O mundo imagina que a verdade só pode trazer a alegria verdadeira se ela vier acompanhada de efeitos especiais. Fogos de artifício, multidão aplaudindo. O mundo não consegue entender Jesus, entender Deus na pessoa de Cristo. O que nós anunciamos aqui nessa igreja é que Deus eterno se fez carne, habitou entre nós, nasceu em uma manjedoura e não em um palácio. Não foi visitado por celebridades ou gente importante, mas por simples pastores. Não morou numa casa chique da revista Caras, mas se tornou um refugiado sem terra. Nós anunciamos que a comunhão com Deus e a alegria verdadeira só pode ser achada no Cristo proclamado pelos apóstolos. Cristo que veio em fraqueza, veio em pequenez, para nos reconciliar com Deus, pela sua morte e sua ressurreição. Ele veio para a gente fraca, pequena, necessitada de um Salvador e Senhor. O Natal não tem nada para oferecer quem espera grandes feitos e conquistas da sua própria parte. O Natal se baseia no testemunho simples dos evangelhos, que deve ser respondido com um gesto simples e ordinário, se render a Ele, suplicar reconciliação, comunhão e alegria que Ele oferece de graça a todos. E a segunda aplicação: textos como esse lembram para nós a centralidade absoluta da doutrina verdadeira. Irmãos, eu estou terminando aqui. A gente precisa ser muito cuidadoso e claro no nosso conceito sobre Jesus e sobre a sua obra a nosso favor. Não creia em atalhos na sua vida espiritual. Se você quiser conhecer alegria, ou as novas do Evangelho, as novas de alegria e de comunhão com Deus,
Se você quer ter alegria completa que não depende de circunstâncias, há apenas uma única maneira de fazer isso: aceitar, crer nas verdades anunciadas pelos apóstolos. Evite atalhos das heresias e das novidades. Elas, em geral, não trazem nada de novo. Lembre, há verdades absolutas que não podemos negociar. Cristo encarnou. Ele é velho Deus e velho homem. A sua morte substitutiva no Calvário, a sua ressurreição e a nova vida que Ele concede. A doutrina do pecado e sua segunda vida são doutrinas que a gente não deve negociar. E à medida que a gente crê nisso, entende, pratica, alimenta a nossa vida dessas coisas, nossa comunhão com Ele cresce. E a alegria do Senhor se torna cada vez mais a nossa força. E haverá um dia, daqui a muito pouco tempo, em que nos encontraremos de pé na sua presença. Experimentaremos aquilo que Pedro diz ser a alegria indizível e cheia de glória. Portanto, entenda que nós precisamos nos apegar com muita força à doutrina dos apóstolos. Eu termino com essa frase da esposa do John Piper, Noel Piper, ela disse assim: algumas vezes, quando as coisas vão bem, podemos também esquecer facilmente que temos apenas a alegria certa e confiável, Jesus, que foi um bebê uma vez, e é, e sempre será, e para sempre, Deus. Isso é o que nos sustenta e guarda. Que as nossas decorações, presentes, festividades ou a falta destes nunca possam bloquear nossa visão dele, mas sempre apontar para ele. Somente Jesus importa. Agarre-se sempre a isso. Agarre-se sempre a isso. Portanto, em memória do Senhor Jesus, convido todos aqueles que estão aptos a participar da ceia, a comer do pão e a beber do cálice diante dele nesta noite. Abra os elementos, por gentileza, que você tem em mãos. Pedir que vocês coloquem de pé. Convido você em memória do Senhor Jesus, agarrando-se a Ele, a comer do pão que Ele nos oferece como memorial, como presença espiritual dele em nós, alimentando a nossa alma da comunhão com Deus Pai e com Ele mesmo, e da alegria completa que Ele tem para nos oferecer. Na memória de Jesus, comamos o pão que Ele nos dá. Ainda em memória dele, eu pedi que você trocasse o seu cálice com alguém que está ao seu lado. Alguém troca comigo aqui? Obrigado, querida. Obrigado. Gesto é simbólico, só para lembrar que o que nos une é a doutrina dos apóstolos. Nós cremos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado
que os testemunhos dos apóstolos nos dizem isso. Eles viram, ouviram, tocaram e proclamaram essa verdade que chegou até nós. Portanto, em memória do Senhor Jesus, bebamos juntos do cálice que Ele nos dá, por estarmos unidos a essa doutrina, diante dele, alimentamos a nossa alma de comunhão com o Pai, com o seu Filho, e também da alegria completa que Ele nos oferece. Façamos isso no nome de Deus. Feche os olhos.